Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos senhores heróis e senhoras heroínas que chegaram aqui às 9 horas da manhã. Eu acredito que até a metade eu já vou estar acordado. Hoje nós temos a apresentação através do Dr. Cleiton Reis e da doutora Maristela Denise Marques de Souza, de um tema muito importante. Muito importante porque é um tema que aflige muito as pessoas. As vítimas ficam, às vezes, praticamente desamparadas. Eu vou tomar liberdade e contar um fato. Eu estava assistindo, aguardando a minha vez de sustentar, quando relatou um caso de responsabilidade civil por um acidente que ocorreu no lago de Itaipu. O desembargador, ele foi presidente até do tribunal. Bom, e ele disse o seguinte: o juiz não pode inovar, o juiz não pode ir além do pedido. Eu tenho consciência disso, mas vou ter que fazê-lo. Porque senão, esta viúva e N filhos vão sair sem nenhuma indenização. A culpa inicial é do advogado da autora. Ele não pediu. E a culpa também é do juiz de primeiro grau, que devia ter determinado que ele completasse a inicial. Então, nós temos essa situação que, de vez em quando, nos aflige. Mas, felizmente, nós temos aqui 2 professores que, com toda certeza, já vão antecipar o que vem por aí nesse novo código, como chamam alguns, ou nessas emendas do código, sobre o assunto responsabilidade civil. Nós iremos, inicialmente, ouvir as palavras da doutora Maristela. Ela possui graduação de Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Quando ali me formei, ainda não era pontifícia. Não havia recebido o beneplácito do Papa. Então, era só universidade. Então, eu não sou pontificado. Por extensão, é. Mestrado em Direito Econômico e Social pela mesma universidade, doutorado em Direito Socioambiental pela mesma universidade. Atualmente é professora adjunta na graduação e especialização Lato Sensu da mesma universidade. Fiel, hein? Mas é fiel. Membro do Grupo de Pesquisa de Direito do Consumo e Sociedade Tecnológica da mesma universidade e Grupo de Pesquisa Comunicacionais também da mesma universidade. Então, professora, eu tomo a liberdade, desde logo, para passar a palavra. Muito obrigado. Bom dia. Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Antônio Câmara, coordenador cultural da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, pelo convite. Agradeço muitíssimo. Agradeço também de participar hoje desse evento junto aos professores Dr. João Casilo, é um prazer enorme. Ao professor Cleiton, Dr. Cleiton, muito obrigado
dividir essa manhã com os seus conhecimentos. É um prazer enorme, na presença do amigo também, Carlos Eduardo Pianovski, a quem cumprimento pela enorme trabalho que eu sei que a comissão teve para atualizar e reformar o nosso Código Civil, que sabemos todos que é um projeto da década de 70, e que, quando chegou em 2002, ele já surgiu e nasceu obsoleto. Então, por conta disso, nós precisávamos dessa atualização, já por estarmos, não só porque a jurisprudência fazia um esforço enorme para uma atualização, e desde 2002 e até antes dela, e porque a doutrina fazia o seu esforço também, a sua parte, para essa atualização, em vários aspectos, como todos vocês aqui acompanharam durante esses dias de seminário, né? E isso é muito importante, a gente destacar o trabalho da comissão e das subcomissões também. Eu fiquei responsável, eu e o professor Cleiton, em trabalharmos aqui nesta manhã a parte de responsabilidade civil, e confesso a vocês que é uma tarefa importantíssima, como disse o professor João Casilo. Nós temos uma sociedade, vivemos numa sociedade de risco. Essa é uma sociedade que impõe a todo momento a necessidade de reparação de danos. É uma constante. As pessoas constantemente estão em busca da judicialização de seus direitos e da reparação desses danos, o que invoca efetivamente aqui o judiciário para que ele seja reparado, em especial o dano material e, na sequência, o dano moral. O que se tem em mente é a possibilidade de que esse dano moral não seja só visto como uma compensação. Já nas palavras do professor Nelson Rosenwald, quando ele trata das funções da responsabilidade civil, ele já traz aqui, antes mesmo dessas alterações que estão sendo propostas no anteprojeto da reforma no que diz respeito ao Código Civil, ele já nos traz aqui não só a função compensatória, a função punitiva do dano moral, mas também a possibilidade dessa função reparatória. E outra função importantíssima dentro da responsabilidade civil é a função preventiva. E, felizmente, o anteprojeto traz essa possibilidade dessa função preventiva. Como nas palavras da professora Tereza Ancona Lopes, quando ela fala dos princípios da prevenção e da precaução, esse detalhe, enfim, do que se diz respeito a se prevenir o dano, ou seja, ainda a possibilidade da responsabilidade sem dano. E isso veio bem tratado, em especial essas funções que estou mencionando a vocês, já tratada pelo professor Nelson com bastante propriedade, uma pessoa ilustre no que diz respeito a essas funções da responsabilidade civil, muito bem estudado por todos nós juristas. Ele também traz, e hoje trazido dentro desse contexto do anteprojeto. Então, é fantástico saber que a construção da doutrina, a construção da jurisprudência, reflete hoje no que o anteprojeto vai, se aprovado, vai nos trazer aqui uma motivação em relação à responsabilidade civil. A gente, dentro desse contexto da sociedade de risco, onde se busca efetivamente a reparação do dano, a gente possa fazer uma outra composição, evitar o dano. Embora a Constituição Federal, já no seu artigo 5º, inciso 10, traga aqui dentro do seu texto a possibilidade dessa reparação civil, da indenização pelos danos materiais, pelos danos morais, nós temos que pensar que o Código Civil precisa trazer outras perspectivas e outras visões acerca dessa responsabilização. Evitar-se o dano, ou ainda melhor, evitar-se a sua extensão quando já se tem a sua ocorrência. Então, é importante a gente destacar aqui uma amplitude da responsabilidade civil do que nós temos no modelo atual,
para fazer uma atualização, uma reforma muito mais consciente, muito mais ampla e trazendo uma prevenção, o que é mais importante para esse contexto da responsabilidade civil. Muito bem. O que eu trago para vocês inicialmente, para depois deixar a parte da indenização para ser tratada pelo professor Cleiton Reis, que é a parte da indenização propriamente dita, e o que vem sendo trazido, que vai ser tratada dentro da reforma. Não é mesmo? Muito bem, pessoal. O artigo 927, como se encontra hoje, nós vamos identificá-lo que o caput do 927 vai trazer a responsabilidade subjetiva, portanto, a responsabilidade culposa, e conforme especifica o artigo 186 e 187, por conta da responsabilidade pelos atos ilícitos e pelo abuso de direito. E o parágrafo único do 927, atualmente com a sua redação, vai tratar da responsabilidade independentemente de culpa, o que traria a responsabilidade civil objetiva. Em relação à proposta do anteprojeto, nós teríamos uma redação muito mais qualificada acerca desse artigo 927, no que diz a responsabilidade civil subjetiva e objetiva, trazendo não só a responsabilidade civil pelo ato próprio culposo, mas também a responsabilidade civil indireta pelo fato da coisa. No caso aqui nós vamos falar da responsabilidade indireta pelo fato do animal e também a responsabilidade pela coisa ou tecnologia a ele subordinado. Então vocês vejam que há uma explicação e há uma forma de trazer esse 927 de uma maneira muito mais esclarecedora do que nós temos hoje na redação atual. Sem contar que vai trazer no caput aquele que causar o dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Ou seja, a função reparatória da responsabilidade civil, aquela que todos nós a conhecemos nos termos assim identificados por força hoje do 927. E quando nós vamos trazendo o inciso 1 do ato ilícito, e aí vai remeter ao artigo 186, cuja redação também resta alterada, porque insere, por uma falha, certamente, no meu ponto de vista legislativa, da atual redação, que deixou de fora a imperícia. Deixa tão somente o ato voluntário, fala da negligência e fala da imprudência, mas não trata da imperícia, deixando a imperícia somente quando tratada posteriormente, e, por exemplo, no erro médico, ou tratando mais especificamente no erro dos profissionais da saúde. Então, o que significa que a imprudência passa a ser tratada também no artigo 186, parágrafo único da redação na reforma, na atualização do Código Civil. Então, trazemos novamente a imprudência na redação do 186. Então, veja que o 927, ele traz todos os parâmetros, tanto da responsabilidade civil subjetiva, quanto da objetiva em relação... Perdão. Da objetiva em relação à responsabilidade indireta. Certo? Pelo fato de outrem e pelo ato praticado por outrem, que nós temos aqui a redação do 932 do atual Código Civil, que também traz uma alteração bastante expressiva e significativa, acrescentando mais alguns terceiros ali referidos, da mesma maneira que nos traz o fato do animal no 936 e o fato da coisa no 937, 938 e 938-A como responsabilidade civil objetiva dessas hipóteses. Então, é bastante interessante nós trabalharmos dentro da identificação dessa redação. E temos o 927-A da função
preventiva na responsabilidade objetiva. Aqui que eu trago uma pontuação bastante interessante dessa prevenção, não trazendo só a função preventiva, mas também na precaução em relação aos danos, aos possíveis danos que possamos ter em relação a aquela pessoa que está protegida efetivamente em relação a um possível dano, a ocorrência desse dano. Então, quando traz no 927-A todo aquele que cria uma situação de risco, e hoje nós temos uma redação do risco daquele que tem a atividade de risco. Então, quando nós trazemos lá o parágrafo único do 927, na redação atual, ele traz que a responsabilidade civil, independentemente de culpa, portanto objetiva, quando decorre de lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano for uma atividade de risco, ela passa a ter também uma redação trazida pelo 927-A. Ou seja, aquele que cria a situação de risco seja responsável por conter os danos que dela advenham. Ele vai ter obrigação de, ou seja, uma responsabilidade de tomar as providências que sejam necessárias para evitá-las, tomando as devidas prevenções e precauções acerca de possíveis danos. Então, nós estamos diante aqui da função preventiva da responsabilidade civil. E aí, na sequência, nos seus parágrafos subsequentes do 927-A, toda pessoa deve adotar, e aí coloca a boa-fé. A boa-fé passa a perpassar vários artigos do Código Civil, e isso é importantíssimo o seu destaque em relação ao princípio da boa-fé. E veja que não regula apenas as relações contratuais, mas as relações também extracontratuais. O que é isso? Dado, logicamente, que tratávamos dessas relações extracontratuais também, quando tratávamos, obviamente, dos nossos pedidos judicializados, quando tratávamos nas relações, quando fazíamos os nossos pedidos de responsabilidade civil judicializados. Mas hoje ela vem proposta dentro do texto da lei. E aí torna que ele deve adotar essas medidas de boa-fé de acordo com aquelas circunstâncias fáticas, medidas ao seu alcance para evitar a ocorrência desses danos que são previsíveis e que lhe seriam imputáveis. Certo? Lógico que a gente sabe que na precaução, muitas vezes, são danos que não poderiam se prever, mas a gente sabe perfeitamente que hoje, no avanço da tecnologia e no desenvolvimento tecnológico, muitas questões poderão ser hoje passíveis de prevenção e, inclusive, de precaução, quer pela inteligência artificial, quer pela dinâmica das pesquisas científicas e tecnológicas. E a gente falando um pouquinho isso mais para o lado das relações de consumo, a gente leva essas questões um pouquinho mais pelo risco do desenvolvimento. Não posso aqui aprofundar essa questão, porque daí fugiríamos aqui ao objeto da nossa fala. Mas, posteriormente, poderíamos tratar, num outro momento, de questões como essa, porque seria bastante interessante também. Por outro lado, ele poderá, nesse caso, quando ele toma essas medidas, obviamente, possíveis para alcançar e evitar a ocorrência desse dano, mitigar a sua extensão e não agravar o dano que já tenha efetivamente ocorrido. Então, são medidas que são trazidas por esse parágrafo primeiro, importantíssimas, que nós não tínhamos anteriormente colocadas no nosso Código Civil de 2002, atualmente em vigência. O parágrafo segundo fala da potencialidade do estado de necessidade sem dar a causa à situação desse risco, evita ou atenua as suas consequências, e, no caso, tendo direito ao reembolso das despesas que efetuou.
Nós temos atualmente os artigos 929 e 930 do Código Civil, que tratam do direito daquele prejudicado nas ocorrências das excludentes de ilicitude do 188 do Código Civil. Certo? Se ele não deu causa àquele risco, tem ele aqui a possibilidade de exigir a indenização correspondente no que diz respeito às excludentes de ilicitude previstas no artigo 188 do Código Civil, mas já tratado no parágrafo 2º do 927-A. E o seu desembolso tenha sido providenciado pela forma menos gravosa para o patrimônio desse responsável. Ou seja, já estamos tratando, antecipando aqui um potencial estado de necessidade e suas consequências em relação ao reembolso de despesas que ele tenha efetuado e que tenha sido, obviamente, urgentes, absolutamente urgentes e necessárias para que se tenha evitado ou que se tenha evitado a extensão na ocorrência desse dano. E o parágrafo 3º, na observância do parágrafo 3º, sem prejuízo no previsto na legislação especial, e nós temos várias legislações especiais em relação a danos potenciais e atividades especialmente de riscos, a tutela preventiva do ilícito. Hoje, nós temos o próprio Código de Processo Civil, que nos permite essa possibilidade da remoção do ilícito, como medidas de urgência, né, como tutelas preventivas, destinada a inibir essa prática, a reiteração e a continuação, ou até mesmo o agravamento de uma ação ou omissão contrária ao direito, independentemente da concorrência do dano ou da existência de culpa ou de dolo, falando efetivamente dessa responsabilidade objetiva para que principalmente quando você possa alcançar uma certa coletividade, quando você tem aqui principalmente os casos de Brumadinho, os casos de Mariana e tantos outros que ainda possam vir a ocorrer em relação a medidas preventivas, correto? Então, é mais ainda um reforço daquilo que já temos processualmente, mas que estamos colocando em medida material dentro do Código Civil para reforçar medidas que possam levar, obviamente, aqueles que hoje têm práticas, que tenham atividades, principalmente empresariais, para que se possa evitar a ocorrência desses danos e a sua extensão. E o parágrafo 4º, que trata especificamente dessa tutela preventiva dos direitos, que são admissíveis todas as espécies de ações e de medidas processuais capazes de propiciar a sua adequada e efetiva proteção, observando-se os critérios da menor restrição possível e os meios mais adequados para garantir a sua eficácia. Logicamente que nós temos que aqui pensar na extensão do dano, nós temos que pensar na questão em que medida será atingido, as partes que serão atingidas, e temos que pensar também na questão econômica, na questão socioeconômica, na função social daquela empresa. Há uma série de questões que devem ser refletidas quando concedida ou não concedida e quais são os direitos que precisam efetivamente ser tutelados em relação à concessão ou não dessas medidas preventivas, correto? Logicamente que essa é uma análise que será feita pelo judiciário, obviamente. Muito bem. Na continuidade aqui da análise, o 927b traz especificamente aqui a questão da obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e aqui trazendo o esclarecimento maior da responsabilidade objetiva. Desde 2002, nós discutimos, aqui cabe a subjetiva, aqui cabe a objetiva, a doutrina travando linhas de entendimentos e teses de entendimentos diferenciadas acerca de quando seria subjetiva, de quando seria objetiva essa responsabilidade. Lembro-me perfeitamente quando estudávamos o Código, já da sua publicação, de que
Ah, mas a regra é subjetiva, a exceção é subjetiva, a regra é subjetiva, a exceção é objetiva. A pergunta dos nossos estudantes era sempre no sentido: mas, professora, qual é a corrente majoritária dos tribunais? É objetiva ou é subjetiva? Então, a discussão sempre pairava nesse sentido. Então, o que nós temos hoje, pelo resultado da própria jurisprudência na construção do anteprojeto, é resultado da jurisprudência, é resultado da doutrina. Por isso que a escolha da comissão e das subcomissões, obviamente, foi uma escolha muito pontual de juristas renomados. Parabenizo, obviamente, a escolha na pessoa do professor Carlos Eduardo Pianovski. Ele sabe do apreço e da consideração que eu tenho em relação ao trabalho dele. É uma pessoa que eu admiro muito, que respeito muito. Então, eu sei que tem muita coisa aqui da opinião dele, também na parte de responsabilidade civil, certamente. Então, essa parte que traz a responsabilidade objetiva trouxe uma elucidação em relação às discussões que nós tínhamos durante esse tempo todo, né, que estamos travando, em relação à regra, à exceção, o que aplica, o que não aplica, e isso foi, e esperamos que seja aprovada dentro exatamente como está sendo apresentada aí para o Senado, para a sua aprovação. Então, o 927B vai trazer a responsabilidade independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando essa atividade desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, essa é uma redação muito mais qualificada, muito mais aberta para as discussões, obviamente, para a interpretação, e vai trazer essa regra ali no parágrafo 1º, que está descrita no caput do 927B, aplicando tanto a atividade, mesmo que sem defeito e não essencialmente perigosa. Correto? Numa interpretação, na verdade, nós temos uma interpretação muito mais extensiva lá no Código de Defesa do Consumidor, nós trabalhamos com uma interpretação diferenciada no CDC, até porque lá nós temos uma vulnerabilidade diferenciada do consumidor em relação ao fornecedor, então são interpretações distintas, mas aqui nós temos também um esclarecimento quando estamos falando de uma relação eminentemente civilista, ao ponto, obviamente, de não tratarmos da relação especial do Código de Defesa do Consumidor. Certo? E vai trazer que induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outro. Então, são critérios para a avaliação do que seja, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, a parte, o que vai ser considerado para isso? A estatística, a prova técnica será extremamente importante e as máximas da experiência. Certo? Então, isso, se levado ao Poder Judiciário, logicamente que nós temos que levar em consideração esses atributos, se não identificado o defeito e se não identificado a periculosidade, essencialmente, daquela atividade. E o parágrafo 2º fala da responsabilização objetiva do causador do dano, bem como para a ponderação e a fixação do valor da indenização, deve também ser levado em conta a existência ou não de classificação do risco da atividade pelo poder público. E nós temos, se a gente levar em consideração hoje, pelas agências reguladoras, pelas instruções normativas que nós temos, e por várias outras hipóteses que nós temos que o poder público, e aí trabalhando com o poder público também, fazendo e trazendo essa relação, muitas vezes, por exemplo, no caso do Código de Defesa do Consumidor, que é a minha área de pesquisa, também trabalhando na área de pesquisa do Código, nós trazemos muitos decretos e trazendo o que se tem dentro desses decretos, o que seria efetivamente considerado para efeitos de produtos defeituosos, de produtos essenciais, os decretos que são trazidos pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor.
nem todos esses decretos hoje acompanham a evolução da sociedade de consumo, assim como nem tudo que a agência reguladora traz hoje acompanha a sociedade de risco. E nem tudo acompanha a sociedade tecnológica. Ela é muito rápida. Então, possivelmente, nós tenhamos que também trabalhar esses aspectos das normativas numa atualização recorrente, para que a gente possa ter uma aproximação também para avaliar essa responsabilização objetiva e o quanto indenizatório para essa fixação em relação a essas atualizações, principalmente no que diz respeito a esse valor da indenização e o que se tem hoje da classificação ou não de risco. Correto? Então, há uma desatualização ainda pelo poder público em relação a essas questões. E eu levo isso em consideração para aquilo que a gente pesquisa dentro da área de consumo. Há uma desatualização há um espaço, há um interregno entre aquilo que se desenvolve na sociedade de consumo, na sociedade de risco e na sociedade tecnológica, há um interregno, um distanciamento muito grande, com certeza. Então, é uma inserção importantíssima, né, desse risco potencial e principalmente das atividades em ambiente digital, certo? E o parágrafo 3º fala, em especial, desse fortuito externo. Uma discussão que é travada constantemente no Poder Judiciário, do fortuito interno, do fortuito externo, e trazendo aqui questões em que esse fortuito ou a força maior somente excluiriam a responsabilidade civil quanto o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida pelo autor do dano, ou seja, seria considerado um fortuito externo. Porque o fortuito interno faz parte da atividade econômica, fazendo parte da atividade, do risco da atividade desenvolvida, o risco potencial que se tenha da atividade desenvolvida por aquele autor, correto? Ele não poderia associar a excludente de sua responsabilização a excludente do seu nexo causal. E, portanto, só seria possível ele se eximir dessa excludente ou ele demonstrar essa excludente, esse nexo causal, se fosse efetivamente o fortuito externo. Correto? Muito bem. O 931 e o 932, ele fala, o 931 em especial, os casos tratados pela lei especial, tratando sobre o fabricante, e nós estamos falando especificamente do Código de Defesa do Consumidor, e ali falando sobre o fabricante, a gente vai falar do fornecedor em geral. E aí, quando traz a figura do fornecedor, nós temos uma amplitude aqui do conceito de fornecedor, que é grandiosa, né? O 931 ele vai falar com certa reserva, porque a gente tem efetivamente a lei especial para tanto. Vai responder objetivamente com essa redação. E vai trazer aqui uma redação menos abrangente pelo CDC, que é o parágrafo único do 931, quando fala sobre o produto defeituoso, quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera no momento em que é posto em circulação. Obviamente que o código vai trazer aqui um conceito muito mais amplo desse produto defeituoso lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. E o 932, ele hoje, a redação trata que são também responsáveis pela reparação civil. E aí elenca os terceiros, né, dos seus inciso 1 até ao inciso 7, falando sobre o inciso 6, sobre a responsabilidade civil, e vai elencando quem são esses terceiros, sob efeitos da responsabilidade civil, e vai dizer que a responsabilidade desses terceiros é objetiva por força do 933 do Código Civil. As pessoas elencadas nos incisos do artigo antecedente são responsáveis independentemente de culpa, o que significa que a responsabilidade é objetiva.
Mas na proposta de alteração, o 932 diz: responderão independentemente de culpa, ressalvadas hipóteses previstas em leis especiais. Então, ressalvou as leis especiais e já trouxe a responsabilidade objetiva no seu caput. Então, fez uma organização muito mais didática do que deixar a responsabilidade objetiva lá no 933, trouxe a responsabilidade objetiva já para o caput do 932 do Código Civil. Então, é a responsabilidade pelo ato de terceiro, uma responsabilidade indireta, objetiva e indireta do 932. Traz dos pais em relação aos filhos, mas retirou a expressão em sua companhia, que tanto se discutiu na jurisprudência, correto? O que se trazia? A jurisprudência discutia: precisa da autoridade e em sua companhia? Aí discutia-se. Não, mas o menor lá, vamos dizer, o relativamente incapaz de 16 anos, 17 anos, foi estudar na capital, e quando foi estudar na capital, não estava na companhia dos pais, mas estava sob a autoridade dos pais. E aí ele comete um ato ilícito, comete um furto, e aí ele é pego cometendo esse furto, e aí ele comete o furto, destrói o veículo furtado do seu vizinho, de outra pessoa, enfim. Aí os pais não são responsabilizados porque não estava na companhia esse menor no momento do ato praticado? A resposta é não. Então a jurisprudência entendeu que, embora não estivesse na sua companhia, estava no exercício da autoridade parental, no sentido de que estava ali sob os cuidados e orientações parental e, portanto, responderiam os pais por aquele ilícito praticado por aquele menor, por aquele relativamente incapaz. Aí nós tivemos a correção, extraindo a expressão em sua companhia e mantendo apenas sob sua autoridade. Isso realmente foi algo que refletiu significativamente e espero que passe e que fique nesses termos para que não cause mais confusões na jurisprudência e nos pedidos formulados. Para a defesa é ótimo, não é mesmo? Mas para a vítima, não. Para a vítima é interessante que a gente mantenha somente sob sua autoridade. A questão do tutor, por fatos do tutelado, se acharem nas mesmas condições, que se repete por força do inciso 1, do curador por fatos dos curatelados, mas aí, gente, vamos chamar a atenção que é adstrita, a responsabilidade é o âmbito de incidência da curatela e de sua finalidade de proteção do curatelado. Como está hoje, ela tem uma generalidade. Então, aí acaba ficando algo que fica nessa generalidade como se toda e qualquer situação você deixasse aberto para que esse curador acabasse respondendo pelos atos praticados por esse curatelado. Enfim, uma correção a seu tempo importantíssima também, acrescentando, então, para esse inciso 2. O que trouxe excelente, de forma importantíssima, os guardiões. Quando você não está sob o instituto da curatela, não está sob o instituto da tutela, mas você tem aquele avô, aquela avó, aquela tia, aquela madrinha, que apenas tem a guarda, ou aquela guarda compartilhada, que a gente fala tanto hoje, eu preciso dessa guarda aqui para responsabilizar aquele que, no momento em que o adolescente, e aí fala lá no inciso 1, os pais por fato dos filhos, e não falam de filhos menores, falam dos adolescentes e fala das crianças, estejam sob a guarda e responsabilidade daquele avô, daquele tia. Pode ser temporária, mas foi naquele momento que cometeu o ato e, portanto, aquela pessoa, aquele guardião é que vai responder naquele momento que cometeu o ato. Então, isso é importantíssimo a gente trazer para dentro do Código Civil a responsabilidade do guardião.
excelente inserção neste inciso. Do empregador manteve-se a mesma política de responsabilização do empregador em relação aos atos praticados pelos comitentes serviçais, tomadores de serviços, que estiverem sob as ordens desse empregador, no exercício do ofício, da atividade laboral, né, daquilo que lhes competir, em razão deles. O inciso 5, acrescentado, ressalvada a incidência da legislação consumerista, os donos de estabelecimento educacionais e de hospedagem pelos danos causados por seus educandos e hóspedes no período em que se encontrarem sob seus cuidados e vigilância. Então, atos cometidos durante esse período serão responsabilizados aqueles que estiverem naquele momento, vai responder efetivamente os serviços de os hotéis, as hospedagens, enfim, e os estabelecimentos educacionais. Os que gratuitamente houverem participado dos produto do crime, manteve-se a mesma redação. Acrescentou-se o inciso 8º, a redação na reforma. Aqueles que desenvolverem e coordenarem atividades ilícitas e irregulares no ambiente físico, virtual ou com o uso de tecnologias, por quaisquer danos sofridos por outra em consequência dessas atividades. A gente vê tanto disso no meio tecnológico. E como explicar isso muitas vezes, não só para o judiciário, né, que a gente tem que acompanhar essa evolução tecnológica, mas muitas vezes para os nossos estudantes. A gente está dando aula lá e explicar aqui a responsabilidade civil no meio tecnológico, e fazer uso da tecnologia é fácil. Eles adoram, né? Os estudantes, os nossos jovens, porque eu tenho adolescentes em sala de aula, né? O professor Carlos, da mesma maneira. Eles vivem naquele mundo virtual, parece que eles entram num vórtice e não saem mais. E para você tirá-los de lá e voltar à realidade, eu acho que a gente consegue prendê-los em sala de aula pelo menos pelos 30 minutos. Depois, eles caem lá dentro e eu não sei se eu consigo reconquistá-los assim tão facilmente. Não é mesmo? Então, é muito difícil. A gente perde hoje pelo celular, a gente perde os nossos jovens pelo Instagram, muito facilmente, pelas outras tecnologias aí que cada vez mais acaba se inovando e transformando. E aí eles ficam tão perdidos. E aí, quando você vai falar, quando a gente diz assim, mas e como é que fica a responsabilidade civil se você... Aí se fala a palavra mágica da tecnologia, eles acordam. Aí você traz novamente eles para dentro da sala de aula, né? Da física, hein? Veja só, sala de aula física. E aí conversar sobre assuntos como esse reflete realmente questões como essa da tecnologia. Importantíssimo. Nós sabemos que esses sites que agora o Ministério da Fazenda está retirando do ar, fazendo devolver valores para essas pessoas, se é que vão devolver efetivamente todos os valores de quem fez apostas em sites de jogos, responsabilidade civil. E quando a gente não consegue mais encontrar os sites, e esses sites de hospedagem que nós temos, fazem as hospedagens, ou ainda marketplaces, que hospedam sites de lojas que se passam por lojas verdadeiras, as pessoas fazem compras, perdem os seus valores, às vezes valores expressivos, fazem compras, pagam parcelado. Se você conseguir ainda conseguir ainda fazer o bloqueio lá no seu cartão de crédito, muito bem. E quando você faz por Pix e o banco diz, não, você deu a sua chave, se você deu a sua chave, eu não vou devolver. Aí, quando você vai ver, você vai ter que acionar o marketplace, porque o marketplace, efetivamente, ele é um marketplace legal, está legalizado, mas a loja não era legalizada. E ela desapareceu, em 1 minuto ela não existe mais, em 1 segundo ela não existe mais. E você caiu num golpe, você caiu numa fraude. Né? Então, existe toda aí uma situação bastante complexa, e quem vai ficar responsabilizado por tudo isso?
Só você sai perdendo, só você não é o responsável, só você vai ficar com a conta final, com a sua dívida, com o seu comprometimento todo dos valores que você compra, não recebe e ainda fica comprometido a pagar, às vezes, em parcelas, algo que você caiu numa fraude dentro de um site que, para você, parecia extremamente legal, tudo certinho, dentro de um marketplace que era legalizado. Né? Então, felizmente, temos ainda a possibilidade de responsabilizações. O problema vai ser encontrar, né, quem exerce as atividades ilícitas. Ok? A possibilidade aqui é a questão da responsabilização, levar em consideração o valor da indenização pelos danos. No parágrafo único, o juiz vai levar em consideração o grau de contribuição causal do tutor, do curador, do guardião para a sua ocorrência, certo? Em relação a tudo isso. E o 932-A, para ressarcirem do que pagaram a vítima do dano, os responsáveis apontados desde o inciso 1 até o inciso 4 do artigo antecedente, pode-se voltar contra aqueles em cuja companhia estavam o incapaz, se provada a culpa grave ou dolo para a ocorrência do fato. Então, nesse caso aqui, nós temos a questão do direito da ação regressiva, se esse menor estiver na companhia de outrem, mesmo os pais sendo responsabilizados, a criança ou adolescente, ele poder entrar com ação regressiva. Certo? Então, é algo importante também. O 933 e 934, o 933-A fala especificamente da pessoa jurídica, como responsabilizada pelos danos causados por aqueles que a dirigem ou administram no exercício das suas funções. Nós poderíamos questionar aqui o âmbito da pessoa jurídica de direito público, embora nós tenhamos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tratando sobre a responsabilidade civil estatal e a possibilidade da ação regressiva em relação aos agentes públicos. E aí falamos e tratando dessa responsabilização, podemos interpretar de forma extensiva esse 933-A. Essa é uma questão que poderá ter margem de interpretação extensiva, ao meu ver, no que diz respeito à pessoa jurídica de direito público também. Logicamente que a nossa interpretação sempre vai estar voltada à Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 6º, o que, de fato, aqui nós temos o administrador como responsável, responde regressivamente nos casos em que agir no exercício das suas atribuições nos seus poderes, com culpa ou dolo. Aí nós estamos falando da responsabilidade na ação de regresso subjetiva. E também quando nós estivermos falando da violação legal ou estatutária. Correto? A ação de regresso do artigo 934, no que tange ao empregador, o parágrafo único acrescentado ao 934 caput. O caput mantém-se com a mesma redação, não foi alterado, mas acresceu-se o parágrafo único em relação ao empregador, o comitente, o tomador de serviços, poderão agir regressivamente contra o empregado, preposto o prestador de serviços, mediante a comprovação de dolo ou culpa. Certo? A ação de regresso é passível, nesse caso, e, logicamente, que isso poderá ocorrer. O 935 fala especificamente da responsabilidade civil, independentemente da criminal, mas aflora aqui outras possibilidades em relação à responsabilidade civil e à independência da responsabilidade penal, e aqui vai para os nossos penalistas, né, essa análise aqui. Doutor Câmara, essa aqui vamos para o casal, né, que trabalha com direito penal. Então, a responsabilidade, ainda que independente, não poderá mais se questionar a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. E essa fixação na esfera penal, a indenização mínima ao ofendido e à sua família,
não obsta a reparação civil integral dos lesados a ser fixada em processo autônomo de conhecimento lá na Justiça Civil. Certo? Então, aqui, em que pese o juízo criminal ter expressado uma indenização mínima, existe aqui a possibilidade de se buscar as vítimas, a família da vítima, buscar aqui a indenização integral no juízo civil. Certo? A sentença penal condenatória servirá para instruir a pretensão civil de reparação integral dos danos contra o condenado e terceiros responsáveis. Lógico que faculta a ampla defesa e o contraditório, certamente, constitucionalmente garantido. Mas não podem contrapor-se à existência do fato, porque já discutido na sentença criminal. E a sentença prolatada nos termos do Código de Processo Penal tem eficácia civil contra o condenado para a execução do valor indenizatório mínimo, se a parte, se a vítima, né, não quiser efetivamente discutir o valor indenizatório integral. Quiser apenas discutir o valor mínimo, ela poderá executá-la, cumprir essa decisão, enfim, liquidar o valor mínimo e executá-la no juízo civil. E esse valor de indenização mínima, fixado no juízo criminal, não será repetido, mesmo se procedente à revisão criminal, nem abatido da indenização fixada no juízo civil. Correto? Então, nós temos aqui algumas alterações por força do 935 do Código Civil, que hoje estão somente aquilo que está no caput. A redação é só o 935, não temos nenhum acréscimo a mais, colocando os parágrafos 1º ao parágrafo 4º. E, por fim, nós temos o 936, que fala sobre o guardião dos animais, o proprietário e o guardião responsável em relação à coisa, sobre a responsabilidade objetiva, tanto do 936 quanto do 937. Gente, o 937, ele trazia uma responsabilidade discutida há muito tempo pelos doutrinadores, se subjetiva ou se objetiva. Até hoje nós discutimos. Trazia, não traz, né, porque não temos ainda a aprovação da reforma. Então, nós discutimos. Nós temos, por exemplo, o professor Cavalieri Filho, ele diz que a responsabilidade é subjetiva. Outros doutrinadores seguem uma outra linha de entendimento, que a responsabilidade seria considerada no 937 objetiva. Então, há uma discussão e há uma divergência muito grande em relação à doutrina, e a própria jurisprudência tem se colocado de forma divergente acerca do 937, em relação ao prédio em ruínas, cuja necessidade fosse manifesta de sua recomposição, de sua recuperação. De modo que isso fica pacificado de que a responsabilidade do 937, que o titular do prédio, do edifício, do dono da construção, esses titulares de direito real de uso, de habitação, de usufruto, respondem objetiva e solidariamente por esses danos. Põe fim à discussão. É objetiva a responsabilidade. Certo? De modo que não teria mais discussão nem na doutrina e nem na jurisprudência acerca desse fato. Acrescentou aqui, já de plano, a responsabilidade objetiva, lá pelo fato do animal, a responsabilidade objetiva em relação ao 938, que deduz-se como objetiva, mas não está expressa claramente como objetiva no 938, e assegura o direito de regresso quando identificado quem foi o que efetivamente lançou líquidos ou sólidos da unidade imobiliária. Aquele vizinho que deixa lá o vidrinho de shampoo na janela do banheiro, às vezes deixa, cai, bateu o vento, derrubou, mas identificou ou que lançou, né? Aquele. Eu tive um caso muito interessante, que peço permissão aqui, talvez o meu tempo já esteja se esgotando, mas ou já se esgotou, né?
Eu já estou terminando, prometo. E ele, na verdade, ele fazia assim, ele tomava um golinho de vinho todas as noites, vinho tinto, e jogava, acho que um outro golinho para o santo pela janela. E quando ele jogava para a janela, ele atingia um carro lá embaixo no estacionamento e caía bem em cima do veículo estacionado. Lógico que, com toda a acidez do vinho, etc., né, maturação do vinho, acabava queimando bem em cima o capô do carro. Aí, lógico que o proprietário do veículo entrou com uma ação indenizatória contra o condomínio. Aí o condomínio disse, não, vou entrar com uma ação de regresso contra, vou descobrir quem é o dito cujo que faz isso. Descobriram, filmaram, enfim, fizeram uma assembleia. Na assembleia pediram, aprovaram que seria filmado, etc., para produzir a prova lista, enfim, descobriram quem que era. Era um locatário que fazia isso todas as noites. Ok, descobriram e acabaram que acabou pagando a pintura do veículo na época. Mas acontece exatamente isso. E, por fim, a questão do direito de vizinhança. Enfim, todos que moram em condomínio sabem perfeitamente como é viver a vida em condomínio, né? Isso estou falando no condomínio com secção vertical, né? Aquela horizontal, aquela secção que se faz entre paredes, seja verticalizada, seja de qualquer outra forma. É muito difícil viver em condomínios e ter vizinhos em que você tenha a responsabilidade do direito de vizinhança. Eu agradeço, peço desculpas pelo adiantado. É tanta coisa que se quer falar, né? E quando liga aqui a maquininha para falar, a reforma é fantástica. Parabenizo a comissão, em nome do professor Carlos Eduardo Pianowski. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Passo a palavra, então, ao professor Casilo. Obrigada. Agradeço imensamente a brilhante exposição da doutora Maristela. Aprendi muito com a senhora. Para mim foi uma maravilha. Meus parabéns. Obrigada. Agora, vamos ouvir a palavra do doutor Cleiton Reis. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela mesma universidade, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, magistrado em segundo grau, aposentado do Tribunal de Justiça do Paraná, professor da Escola da Magistratura e pertencente ao corpo docente permanente do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do Unicuritiba. Realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Tem experiência em Direito Civil, Responsabilidade Civil, Dano Moral e Direitos da Personalidade. Não está anotado aqui, mas vários livros já publicados. Entretanto, eu sou obrigado a incluir, não no currículo dele, mas no meu. Somos grandes amigos há muitos anos. Com os senhores, o professor Cleiton. Muito obrigado, professor Casilo. Cumprimento as senhoras, os senhores, as senhoritas. Realmente, o professor Casilo foi meu colega no Colégio Estadual do Paraná. Então, é uma amizade de longos anos, hein, professor Casilo? Não, foi o meu pai que foi seu colega. De maneira que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e agradeço muito as inúmeras indicações do professor Casilo, especialmente na Universidade Federal do Paraná, onde ele me transferiu a disciplina de responsabilidade civil. Foi uma tarefa muito grande, de muita responsabilidade. Cumprimento a professora Maristela Marques de Souza,
Professor, uma satisfação estar ao seu lado. Parabéns pela sua exposição. A senhora foi pontual, foi precisa nas análises que fez desses artigos que trazem um novo Código Civil que se apresenta aí para a sociedade brasileira. Me foi, assim, delegado a responsabilidade de falar sobre a questão da avaliação do dano. Isso está previsto no artigo 944, obrigado, muito obrigado. Está previsto no artigo 944 do antigo Código Civil, que fala que a indenização mede-se pela extensão do dano. O grande problema que se deparou foi medir essa indenização, né? Porque a medição é uma atividade da física, tá certo? Como medir, por exemplo, o dano moral? Eu sempre pergunto aos meus alunos, quanto custa a dor de uma mãe que perdeu um filho? E eu me recordo aqui, me peço permissão para fazer alusão a um fato, eu iniciava uma audiência na Comarca de Maringá, na segunda vara civil, em que um adolescente sofreu um acidente e faleceu. Ele estava dirigindo uma motocicleta e um caminhão entrou na via preferencial, colidiu com o rapaz e matou o rapaz. A família entrou com ação de indenização pedindo danos morais. Evidentemente, o magistrado, a primeira coisa que ele faz, existe a possibilidade de conciliação. Aí o representante da empresa, olha, nós oferecemos tanto a título de danos morais. Eu passei a palavra aos pais, estava o pai e a mãe presentes. O pai falou, doutor, nós não concordamos, porque esse valor é muito pequeno, é muito insignificante, nós, afinal de contas, perdemos um filho. Quando eu fui passar a palavra novamente ao representante da empresa, olha, excelência, eu tenho aqui uma margem de negociação, nós vamos oferecer um valor maior. Quando eu fui passar a palavra aos pais, a mãe entrou num processo depressivo que eu nunca vou esquecer. Ela batia na mesa, dava murros na mesa e dizia, eu não quero dinheiro nenhum, eu quero meu filho de volta. Ela entrou num processo depressivo, eu tive que interromper a audiência e pedir que essa senhora saísse da sala, se recuperasse numa sala ao lado. Ela dava murros na mesa. Eu quero meu filho de volta, eu quero meu filho de volta, eu não quero dinheiro e tal, né? Então, esse é um quadro muito emocionante, professor Casilho. Eu nunca vou esquecer dessa situação. Isso até hoje repercute na minha alma, no meu espírito, né? Meu Deus do céu. Aí, na hora, eu perguntei para mim mesmo, meu Deus, quanto vale uma vida? Não tem valor. Mas é preciso que o direito estabeleça um valor. Aí vem uma questão que o Código Civil de 2002 delegou ao arbítrio boni viri a capacidade do juiz de estabelecer esses valores. Mas eu confesso aqui, honesto e francamente, e é uma crítica que eu faço aos meus colegas magistrados, de um modo geral, a magistratura de modo geral, o juiz, de um modo geral, parece que não encararam essa situação de uma maneira mais profunda. Porque uma indenização de um dano moral envolve uma série de aspectos, especialmente aspectos psicológicos. Na verdade, o que se percebe é que a magistratura está mais preocupada com o enriquecimento ilícito, previsto no artigo 884. Esta é a preocupação dos meus colegas magistrados, né? Eu diria, há pouco tempo eu fiz uma palestra aqui no TRT e dizia o seguinte, o juiz que vai fazer uma avaliação do dano moral, ele tem que se colocar no lugar da vítima. No lugar da vítima, tá certo? E isso me leva a um determinado colega, na época, eu estava saindo de uma aula da Escola da Magistratura, ele falou, Cleiton, eu tenho um caso em comum, e como você é especialista em dano moral, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Uma senhora de 85 anos foi objeto de um estupro. Uma senhora de 85 anos foi vítima de um estupro. E a televisão descobriu esse fato e começou a narrar de uma maneira muito depreciativa e ofensiva à dignidade da senhora o fato ocorrido. E essa senhora, quando viu que estavam se referindo a ela na televisão, ela teve um desmaio, inclusive, pela sua perplexidade. E entrou com ação indenizatória contra a televisão.
um canal de Curitiba. E o juiz perguntou, Cleiton, o que você acha que eu posso arbitrar aqui? Eu falei, você se coloque como se a senhora fosse a sua mãe ou a sua avó. Mas você está me colocando no olho do furacão. Exatamente isso, no olho do furacão. Na época ele fixou em 1.000 salários mínimos a indenização que a empresa de televisão devia a essa senhora. O Tribunal de Justiça confirmou integralmente a decisão do juiz. 1.000 salários mínimos. Hoje seria aproximadamente quase 2 milhões de reais. Então, a gente percebe que essa questão do quanto indenizatório esbarra realmente em várias alternativas, em várias situações que o novo Código ampliou de uma maneira extraordinária. O novo Código, ele, na verdade, subtraiu esse arbítrio bonivírio do magistrado de uma maneira muito profunda, estabelecendo critérios. Porque veja o senhor o seguinte, o anteprojeto realmente altera essa situação. Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade fixados já pelo STJ não têm sido suficientes. Porque se indaga o que são critérios de razoabilidade? Como aferir um critério de razoabilidade e um critério de proporcionalidade? São valores que têm sido fixados pelos nossos tribunais, e todos nós sabemos disso, são insignificantes. De uma certa forma, são até pífios. Eu acho que isto é um atentado, porque a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 5º, estabelece que essa indenização tem que ser proporcional ao dano, no que foi repetido pelo caput do artigo 944. Agora, me parece que os magistrados não estão tendo, assim, digamos, a possibilidade, a sensibilidade de analisar isso com mais profundidade. Porque nós estamos falando de dano moral. O dano moral, o que é? É aquilo que fere a dignidade de uma pessoa. E quando se fala em dignidade, nós estamos falando num preceito constitucional de altíssima relevância. Então, a parte do dano moral, eu diria que é um dano que merece uma atenção especialíssima, porque você está ferindo a intimidade, a privacidade, você está ferindo, inclusive, os dados sensíveis de uma pessoa que são previstos na LGPD. E o que são dados sensíveis? Exatamente, o nome já o diz, não precisa nem dizer o que é. São aqueles dados que fazem parte da nossa intimidade, da nossa privacidade. Por outro lado, vejam as senhoras e senhores, que o artigo 933, parágrafo único do Código atual, fala na equitatividade. O juiz fixará um valor equitativo. O que é equitatividade? Que haja uma proporcionalidade. Que haja uma proporcionalidade do sofrimento vivenciado pela vítima. Por outro lado, claro, existe esse freio, eu diria um freio axiológico, previsto no artigo 884. Não pode haver enriquecimento ilícito, mas também não pode haver empobrecimento ilícito. Me parece que as indenizações por danos morais ferem, basicamente, o artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. E ferem também o direito a uma indenização que seja a mais ampla possível, previsto na súmula 37 do STJ. A indenização há que ser completa. O princípio da restituição íntegro tem que ser observado claramente dentro dessa postura. Então, nós vamos observar que o Código avançou muito nesse particular. E, diga-se de passagem, avançou corretamente. Hoje, nós podemos falar nos punitivos damages, nos danos punitivos, nos exemplare damages, né, previsto na legislação da Common Law. Agora, o que se pretende, na verdade, é atingir dois objetivos centrais. Indenizar o mais grave dos danos que fere o princípio da dignidade da pessoa e que atinge os dados sensíveis, como acabei de falar, previsto na LGPD, e viola a estabilidade emocional da vítima.
Veja o caso, por exemplo, que é muito frequente na sociedade hoje, o assédio moral. A violação dos direitos do trabalhador, que ocorre frequentemente, vem ocorrendo frequentemente nas indústrias. Hoje já se fala que o empresário ele não pode mais estar preocupado com QI, com quociente de inteligência, e sim com QE, o quociente emocional. O quociente emocional dos seus empregados. Porque a partir do momento que há uma quebra dessa relação entre empregador e empregado, isso gera danos terríveis que são capazes até de levar a vítima ao suicídio ou a situações depressivas que ela se torna incapaz de retornar à atividade empresarial. Perde o Estado, perde a empresa e perde a pessoa. Porque não tem mais capacidade emocional de se relacionar na sua atividade laboral. Então, eu confesso aos senhores que nas minhas obras anteriores, o meu primeiro livro foi publicado pela editora Forense em 1987, um ano antes da Constituição, eu já falava em dano moral, porque tive a felicidade e a sorte, eu diria a felicidade e a sorte, de ser professor do professor José Aguiar Dias. Professor João Castilho, ele saía do Rio de Janeiro com 82 anos para dar aula num curso de especialização na Universidade Estadual de Maringá. Puxa, 82 anos. E quando eu falei com ele, professor, eu quero fazer no curso de especialização um trabalho sobre danos morais. Ele se iluminou, mas, professor Cleito, isso é uma proposta extraordinária. Extraordinária, eu lhe dou integralmente apoio, eu sou inteiramente favorável, como já era no seu livro Responsabilidade Civil, inteiramente favorável realmente aos danos morais, já naquela época, antes da Constituição de 88, quando o próprio Supremo Tribunal Federal negava as indenizações por danos morais, porque o Supremo, os ministros perguntavam, né, salvo algumas exceções, como o ministro Balieiro, por exemplo, que defendia o dano moral, como estabelecer um valor, aquilo que é impagável? Quanto custa a dor de uma pessoa? Qual é o précio dolores de uma determinada pessoa? Então, essa questão, eu, inclusive, achava que o dano moral não tinha uma função punitiva, não podia ter, porque, afinal de contas, as funções punitivas estão ligadas ao direito penal, ao direito criminal. No direito civil se indeniza, não se pune, embora nós saibamos perfeitamente contratos com cláusulas penais, mas eu mudei de ideia. Eu acho, aí passei a entender que o dano, para ter um efeito realmente efetivo, ele tem que ter uma função punitiva. Porque a pena, nós sabemos perfeitamente, tem uma função pedagógica muito grande no processo de responsabilização de quem comete um delito e tem que ser responsabilizado realmente pela amplitude do delito cometido. Agora, claro, pondere-se que o grau de culpa assume importância essencial nos termos previstos no artigo 4º do artigo 944-A. O artigo 4º do artigo 944-A, ele diz o seguinte: o acréscimo a que se refere o parágrafo 3º será proporcional à gravidade da falta e poderá ser agravado até o quádruplo dos danos fixados com base no critério do artigo 1º e 2º, considerando-se a condição econômica do ofensor e a reintegração da conduta da atividade danosa a ser demonstrado nos autos do processo. A minha tese, aliás, desculpe, a minha dissertação de mestrado na Federal do Paraná foi sobre a valoração do dano moral, onde eu propus uma fórmula matemática. Houveram muitas críticas, mas como se falar em calcular um dano moral usando uma equação matemática? E os critérios que eu uso nessa minha fórmula são exatamente os critérios que são apontados pela doutrina e pela jurisprudência. A situação econômica de quem paga e de quem recebe. O quociente de entendimento da pessoa que pratica o ato lesivo. Quanto maior o quociente de entendimento da pessoa, maior será a sua responsabilidade. O grau de culpabilidade da pessoa. E o que é muito importante, que está previsto nessa fórmula, é a dimensão do dano, a repercussão do dano.
Digamos, por exemplo, uma pessoa que é ofendida pessoalmente, particularmente, claro que não teve a repercussão daquele que recebe uma ofensa numa rede social amplamente divulgada, ou através de um programa de televisão ou de rádio, que é amplamente divulgado, de maneira que a repercussão do fato tem um efeito muito importante, e que o novo Código ele fala sobre essa questão. Quando ele diz, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 944-A, que diz: o caput, a indenização compreende também todas as consequências da violação da esfera moral da pessoa natural ou jurídica. Ampliou extraordinariamente. Eu acho que esse artigo é de um alcance maravilhoso. E depois ele estabelece: na quantificação do dano extrapatrimonial, o juiz observará os seguintes critérios, sem prejuízo de outros. Então, ele remete ao juiz a uma, digamos assim, uma norma de conduta. Ainda predomina o arbítrio boni viri, é o juiz que vai estabelecer esse valor. Mas para estabelecer esse valor, não havia parâmetros previstos no Código atual, no Código de 2002. E o novo Código ele estabelece: no caso no parágrafo 2º, no caso do inciso 2º do parágrafo anterior, podem ser observados os seguintes parâmetros. Primeiro, nível de afetação em projeto de vida relativos ao trabalho, lazer, âmbito familiar ou social. A repercussão que isso teve. Por exemplo, na organização trabalhista, dentro do trabalho, da empresa, a pessoa sofreu realmente uma lesão muito grande, e isso foi do conhecimento de toda a empresa e dos seus colegas que trabalhavam nessa empresa. O segundo, o grau de reversibilidade do dano. Ora, nós sabemos que se costuma dizer na esfera criminal que é como se um dano moral, é como se você estivesse no alto de um edifício e jogasse as penas de um travesseiro de penas. E você vai recolher essas penas todas depois? Não tem como. Elas vão se dissipar no ambiente, etc., na atmosfera e assim por adiante. Então, esse grau de reversibilidade é um ponto importante que o juiz tem que ponderar. É uma lesão que feriu a dignidade da pessoa. O fato foi amplamente divulgado numa rede social e hoje é muito comum, né? Eu confesso aqui, fazendo um parâmetro, uma verdadeira aversão por redes sociais. Tá certo? Então, uma verdadeira aversão. Primeiro que você vai discutir terraplanismo em rede social. Me perdoe, eu não perco tempo com essas questões, não, eu acho que não vale a pena. O terceiro aspecto, o grau de ofensa ao bem jurídico. Aí eu indago: existe um bem jurídico do que a nossa intimidade, a nossa privacidade, a nossa personalidade, a nossa dignidade, a nossa honra, os nossos valores? Então nós vamos perceber que pondera-se que o grau de culpa assume importância relevantíssima, previsto no artigo 4º do artigo 944-A, quando ele diz: o acréscimo a que se refere o parágrafo 3º será proporcional à gravidade da falta e poderá ser agravado até o quádruplo dos danos fixados, com base nos critérios do parágrafo 1º e 2º, considerando-se a condição econômica do ofensor e a reiteração da conduta ou atividade danosa a ser demonstrada nos autos do processo. Então, isso remete realmente ao juiz a situações que nós vamos perceber que se tornam cada vez maiores. Agora, há pontos que pretendo destacar. Por exemplo, no artigo 944-B, parágrafo 4º, diante das máximas de experiência do julgador. Realmente aqui o legislador remeteu ao arbítrio boni viri essa capacidade que o juiz tem de apreciar amplamente as questões que são submetidas à sua consideração. Tá certo? E eu diria que o juiz ele tem que se afastar um pouco do texto legal.
Eu costumo dizer isso na escola da magistratura, claramente, que o pior juiz é aquele que cumpre a lei. Dura lex, sed lex. Me parece que o julgamento envolve questões, especialmente quando estão presentes fatos pessoais, fatos humanos. O juiz deve extrapolar, ir além da realidade legal e para perceber realmente a dimensão do dano das pessoas. Eu costumo dizer, inclusive, sobre a responsabilidade médica. Ainda ontem eu falava com um cardiologista, muito amigo meu, que me operou, inclusive. Eu falava, pois é, doutor Roberto, o melhor médico é aquele que foi paciente. O melhor médico é aquele que foi paciente. Porque ele sente as agruras, a situação do paciente. E eu acho que o juiz ele tem que se colocar nessa posição, se colocar no lugar das vítimas, para ele poder fazer aquilatar realmente a dimensão dos danos sofridos. Então, quando o Código fala todos os fatores, envolve uma amplitude de possibilidade do juiz se valer de vários aspectos para dar a sua decisão definitiva. Então, essa avaliação do dano moral passa muito realmente, eu acho que hoje, pela teoria do valor do desestímulo, que é exatamente um valor que possa ter uma função pedagógica. Por que eu tenho dito, eu digo frequente em sala de aula, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Continua sendo. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, quando a pessoa é condenada a uma indenização vultosa ou adequada ou compatível com a dimensão do seu dano, isso vai ter um efeito muito grande. Então, esse efeito pedagógico, educativo, é realmente muito importante na minha maneira de pensar. Agora, claro, o que é o dano moral? É o précio dolores, né? É o précio dolores dos países da common law, é o patene d'ânimo da doutrina italiana, né? É a dor vivenciada pela pessoa, é uma dor que não tem localização. Agora, claro, é preciso também considerar, já na fase final, o que está no enunciado 444 do STJ, que fala que para comprovar o dano moral não há necessidade de demonstrar sofrimento, aflições, mas que o fato repercutiu intimamente na pessoa, isso alterou. A vítima não precisa colocar um atestado de um neurologista, de um psicólogo, que ela está em estado depressivo em consequência das lesões sofridas. Basta análise dessas circunstâncias todas que o novo Código nos traz, né? E o que é importante, no parágrafo 3º, estabelece, já concluindo, já estou com o meu prazo já encerrado, ao estabelecer a indenização por danos extrapatrimoniais em favor da vítima, o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico, em caso de especial gravidade, havendo dolo ou culpa grave do agente causador do dano ou em hipótese de reiteração de condutas danosas. Aí está, o valor tem que ser punitivo, o valor tem que ser exemplar, senão o dano moral ele perde a sua função relevante de tentar restabelecer dentro de 3 princípios que hoje já estão consolidados pelo STJ, a satisfação, a compensação e a punição. São os 3 aspectos que devem ser atingidos hoje. Então, o novo Código abriu um espaço extraordinário. Agora o juiz tem um comando, tem uma ordem legislativa que não pode ser descurada e não observada na prolação da sua sentença quando ele condenar uma pessoa por danos morais. Qual foi o sofrimento? Esse sofrimento deve ser analisado. Agora, se os senhores e a senhora me perguntarem, professor, e essa indenização, ainda com caráter punitivo, é inteiramente satisfativa? Eu não teria como responder. Tá certo? Isso representa realmente o valor exato, matematicamente falando, equivalente à lesão feita pelo ofensor, por aquele que cometeu um ato ilícito. Eu não teria como responder, embora tenha me debruçado há tantos anos, né, há mais de 40 anos que eu me dedico a essa questão, eu não teria uma resposta certa, né? E não poderia responder quanto custa o preço da dor de uma mãe que perdeu um filho.
não tem limites. Isso é realmente uma situação difícil de ser analisada. E me permito dizer aqui, né, eu perdi 2 filhos. Só quem passou por essa experiência extremamente dolorosa, a maior de todas elas, né, sabe avaliar o sofrimento do terceiro quando a sua dignidade, o seu respeito são violados. Muito obrigado, professor Câmara, pelo convite. Fiquei muito honrado com o seu convite e devo manifestar a minha satisfação em estar aqui ao lado de pessoas tão preparadas, inteligentes, especialmente ao lado desse querido amigo, que é o professor João Casilo, e também a professora Maristela. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleiton. Tendo certeza que o doutor Vladimir, o doutor Pianovski e a doutora Luciana, onde está a Luciana? Não vão usar do esforço pessoal para tomar posse da mesa, eu gostaria de dizer algumas coisas. Ao final, eu vou dizer 2 coisas. Uma ruim e outra pior. Comece pela ruim. Veja o seguinte, esse livro aqui é fruto da minha tese de doutorado, dano à pessoa e sua indenização, que eu fiz priscas elas. Eu sempre tive essa preocupação do valor da indenização. Por quê? Porque na minha atividade processual, fazendo uma pesquisa, não sei se alguém aqui, eu acho que ninguém aqui tem idade para isso, usando aquelas fichinhas da íncola que vinham com jurisprudência, eu achei um julgado em 1º grau e confirmado pelo Tribunal de São Paulo, que deu como indenização à família, pela morte do pai, um salário mínimo. Está escrito aqui. Então, eu procurei, de algumas formas, fazer também alguns cálculos matemáticos. Mas fiz a sustentei que poderíamos utilizar a jurisprudência estrangeira. Tanto que nessa obra, nem está vendo, já esgotou. Eu trouxe a tabela de vários países. E acabei de viver, há mais ou menos um ano atrás, uma experiência no escritório. Uma senhora brasileira sofreu um acidente dentro de um hotel de uma rede das maiores, se não a maior do mundo, e ficou tetraplégica. Mais do que isso, hoje ela nem consciência tem. Eu fui procurado para mover uma ação contra essa rede de hotel. Não. Nós vamos, a empresa é americana, vamos contratar um escritório nos Estados Unidos para que essa ação seja movida. Para vocês terem uma ideia, num primeiro sinal de acordo, a empresa já ofereceu, utilizando-se de um seguro, 5 milhões de dólares. Ou seja, 25 milhões de reais. Onde nós vamos encontrar no Brasil
onde nós vamos encontrar no Brasil Perfeitamente. isto. Pela pesquisa que eu fiz, encontrei na mesma situação indenização de 40 milhões de dólares. Imagine uma senhora, professora, psicóloga, passar o resto da vida numa vida vegetativa. É assim que se diz? Vegetativa, mal conseguindo mexer os olhos. Pois bem, eu fiz, está aqui nesse livro, sustentei a posição de adotarmos a jurisprudência e os critérios estrangeiros. Por quê? Porque eu diria que na jurisprudência brasileira, sabe qual é o critério que nós temos? Não temos critério. E, para a alegria minha, o ministro Raul Araújo escreveu um artigo. E ele fez questão de colocar a expressão em inglês. Punitive damages e sua aplicabilidade no Brasil. Já está havendo um movimento de que é impossível essa indenização no Brasil ser mais barata do que se caçar na África um bichinho chamado not please. Quando você vai à África caçar, pega a espingarda e sai do meio da mata um bichinho de cor escura dizendo not please, not please. Você tem que pagar uma passagem, alugar não sei o que na África, sai muito caro. Vamos fazer isso aqui no Brasil mesmo. Pau, pau. Desculpem a minha indignação. Desculpem. Pois bem, professor Vladimir, hein? Ah, os certificados. Ainda bem que tem gente que controla aqui dentro. Põe ordem na casa. Como é que abre isso aqui? Professora Maristela, com os agradecimentos da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, da escola e do Instituto. Muito obrigada. Obrigada. Professor Cleiton Reis, com os agradecimentos da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, da Escola da Magistratura e do Instituto dos Advogados. Muito obrigado. Agora, esse aqui é meu. Ninguém tasca. Muito obrigado. Opa. É. Ah, em pé. E abrindo... Vamos abrir, né? Eu disse que ia dar duas notícias. Atenção, Vladimir, presidente, eu disse que ia dar duas notícias. Uma ruim e outra pior. Casualmente,
Eu trabalhei com o professor Agostinho Alvim, um grande civilista, nos trabalhos prévios do Código Civil de 2002. Gostei. Quando estava em discussão a nova lei de falências e recuperação judicial, eu fui convidado para fazer uma explanação na Câmara dos Deputados. Quando eu cheguei lá, estava falando um jovem advogado do escritório Pinheiro Neto. Brilhante, brilhante, brilhante. E eu passei a prestar atenção nos deputados que estavam presentes. Acreditem em mim, nenhum deles estava prestando atenção no que o rapaz dizia. Da minha parte, fiz meia volta e fui embora. Eu não ia passar por aquele vexame de falar para as paredes. Então, a vocês que estão se sacrificando tanto, vai a experiência do octogenário. Você também já chegou lá. Estamos juntos. Estamos juntos. Certo? Não se inflamem tanto. Porque o negócio... No Congresso Nacional, 99,9% não sabe o que está acontecendo. Exatamente. É verdade. Eu só quero acrescentar que outro dia eu saí da sala de aula e falei com os alunos, espero que o celular já tenha aprendido a minha aula. Ah, isso é mesmo.